Esse mundo gospel só Jesus mesmo. Agora quem está no olho do furacão é o pastor Tiago Santana, mais conhecido como Tiago Alicerce, de 47 anos, da Igreja Alicerce de Santos. Esse, por sua vez, estava ficando muito conhecido por ser uma voz que denunciava os abusos e heresias que ocorriam em algumas igrejas neopentecostais. No entanto, foi descoberto em adultério pelo marido da amante, que veio a público fazer a denúncia. Minha gente, ele falava contra o sistema gospel e caiu dentro dele. Segue o vídeo que ele fez pedindo perdão e em seguida um pedaço do vídeo da fala da amante. Após, deixe seu like e seus comentários se houve arrependimento genuíno ou só desculpas mesmo por terem sido pegos em adultério. Olá pessoal, vocês estão aqui assistindo esse vídeo porque vocês muito provavelmente já tiveram, já visualizaram as notícias correndo a meu respeito. E eu estou aqui porque eu devo primeiro a Deus, a minha família, aos meus amigos, aos irmãos que participam comigo da igreja local, aos irmãos que eu me relaciono, meus familiares. Eu devo satisfação porque eu sou uma pessoa pública e tenho uma atuação pública no campo da religião, e eu me comportei de forma discrepante do que eu acredito, do que eu defendo. Fiz isso porque eu sou uma pessoa falha e que merece repreensão, merece também misericórdia. Então, estou fazendo esse vídeo para pedir perdão a todos, para dizer que a minha família está sendo cuidada por ótimas pessoas. O pastor Renan Costa, junto com o pastor Manuel Bezerra, o pastor Anderson Lima e Robson Lima lá de Novo Hamburgo, todos meus amigos, todos queridos, estão ajudando a Maria, os meninos, dando suporte. Vários outros pastores com quem eu já me relacionei estão também me chamando e prestando solidariedade. Então eu também me sinto amado pelos meus irmãos e me sinto fazendo um retorno ao meu pai, e por isso eu queria mais uma vez manifestar o meu pedido de desculpas, meu pedido de perdão. E eu vou ficar fora aqui do Instagram, vou desativar as redes sociais pelo tempo que for necessário. Enfim, orem por mim, orem pela minha família, orem pelos meus filhos, pela minha esposa, orem pelos meus pais, meus irmãos, e orem pelos nossos irmãos também aqui de Santos, da igreja local. A gente tem um grupo de pessoas maduras para tomar conta do povo, e eu estou bem tranquilo com relação a isso. Sei que está nas melhores mãos também. Mais uma vez eu me desculpo, peço perdão e agradeço a todos as orações e as manifestações de carinho. Muito obrigado. Amanda, daqui 100 seguidores, eram só amigos, mas mediante aos acontecimentos de agora, eu tenho que me pronunciar, porque assim, infelizmente, a minha vida, ela veio à tona, então eu tenho que pegar e falar, né, a minha versão. Eu, ao contrário do outro lado, não consigo, mediante a tudo que está acontecendo, simplesmente chegar aqui e falar, me desculpem, e acabou sabendo que estão falando um monte de coisas sobre mim. Eu respeito a opinião de cada um, e eu espero que respeitem a minha versão. Eu espero que respeitem o que eu tenho para falar. Eu, particularmente, não queria dar satisfação da minha vida para ninguém, porque ninguém paga as minhas contas, né? É muita gente opinando sem saber de fato quem eu sou, sem saber de fato o que aconteceu. Mas, por ele ser uma pessoa pública, eu tenho que falar, né? E tudo que eu falo, eu tenho provas, né? Estão falando por aí dessa traição, desse caso que eu tive com o Tiago, que não foi um ano, foram 18 anos. Há 18 anos a gente tem um relacionamento com um hiato de tempo de 8 anos. E a gente chegou a se falar, só que o que acontece?
numa situação igual a essa, a amante, muito prazer, ela é a crucificada. A mulher é a que é a linchada. A mulher é a que merece ter a cabeça raspada. É a mulher que fez por merecer, porque se meteu num caso de família, que quis destruir uma família. E não é bem assim que aconteceram as coisas. A minha história, ela não começa num relacionamento entre homem e mulher, de sentimento, e acaba numa louca, desvairada pelo homem que resolve conseguir provas para acabar com o relacionamento dele, porque é o que estão falando. Ela pegou, gravou tudo, ela filmou tudo para depois acabar com o relacionamento dele. E não é bem assim, não foi isso que aconteceu. Em 2006, eu tinha um relacionamento de 5 anos, e perto de eu me casar, eu terminei. E o Thiago, ele sempre foi uma pessoa da igreja local de Santos, que eu sempre gostei muito, uma pessoa que eu sempre admirei, uma pessoa que me fez muito bem, mas eu nunca tive sentimentos por ele de mulher, homem e mulher. Pelo contrário, ele sempre foi meu pastor e eu sempre admirei muito. Meu primeiro emprego, sempre foi muito, tudo através dele. Meu primeiro emprego, para cantar na igreja, e eu sempre tive uma admiração muito grande por ele, mas eu não pensei que essa admiração que eu tinha por ele fosse se transformar assim. Se ninguém nunca se apaixonou, se ninguém nunca gostou de alguém, respeito. No meu caso, na minha história, foi isso. Deixa eu abrir só uma exceção aqui para falar. A ideia disso aqui não é me mostrar. A ideia disso aqui não é eu pegar e me aparecer. É só eu pegar e contar a minha versão, porque são milhares de pessoas, até gente do Catar ligou aqui me xingando. Então, assim, eu preciso que me escutem, né? Mas, voltando, então eu nunca deixei de gostar da pessoa dele, da família dele. Fui no casamento dele, tá tudo certo. A nossa diferença é de 10 anos. Eu tenho 37 anos, ele tem 47. Então eu peguei e me relacionei eu tinha o meu namorado, e em 2006, quando faltava alguns meses pra gente casar, a gente terminou. E quando a gente pegou e terminou, eu fiquei muito mal. Eu e esse meu noivo, né, meu namorado, eu fiquei muito mal. E o Thiago, ele era meu líder de jovens. E eu fui desabafar pra ele. Só que esse foi meu erro. Hoje eu vejo que foi meu erro. A internet, na internet você pode fazer o que você quiser, você pode falar o que você quiser, você fica mais à vontade. E a gente começou a falar à noite, a gente começava a conversar à noite. A gente falava um com o outro, e eu desabafei, eu terminei, e passou a ser constante durante esse término. Eu me apeguei muito a ele nessa época. Eu tinha 19 anos, eu não era uma menor de idade. Nessas conversas, a gente acabou conversando, né? A gente acabou se relacionando primeiro pela webcam, a gente começava a jogar joguinho, a gente foi se envolvendo. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento e eu me apeguei àquilo. Na igreja a gente não conversava, mas quando chegava a noite a gente conversava. Então, assim, foi criando uma amizade virtual, mesmo ele sendo meu pastor. Então, chegava aquele horário à noite, dava 10, 11 horas da noite, toda hora eu queria saber o que aconteceu com ele, como que foi o dia dele, mas a gente não falava de coisas pessoais. Ele falava, como é que você tá? Como pastor. Até que chegou uma hora que a gente começou a jogar joguinho, jogava dama. Isso lá em 2006. Até que chegou uma hora que a gente começou a jogar joguinho, jogava dama. Isso lá em 2006. O que acontece? Eu fui me envolvendo. Ele, eu tenho certeza que não. Só que o que acontece? Chegou uma hora que, poxa, você conversando com um cara 10 horas da noite, você é uma menina, você acabou de terminar o relacionamento. A gente começou a jogar a dama, aí vem aquela brincadeira, aí começou uma brincadeira assim, te comi. Aí eu, te comi de novo. Aí a gente começou a ficar uma conversinha mais caliente, na brincadeira. Aí ele pegou e perguntou pra mim, eu era virgem, eu tava 5 anos namorando, mas eu era virgem, quando eu tinha 19 anos, na internet. E quando a gente começou a ver que começou a calorar, ele começou a pedir pra ligar o webcam, eu ligava o webcam, eu fazia vídeo pra ele, se mostrando. Eu gostava daquilo, eu sabia que era errado, mas eu gostava daquilo. Se é a verdade que as pessoas querem ouvir, se a gente vai pegar e vai falar o que de fato acontece, essa é a verdade. Eu gostava, eu achava ele o máximo. Ele tinha aquela careca dele, era cabeludo, mas pra mim, ele era o cara. Pra mim, eu gostava de ver ele fazendo tudo que ele fazia. Era assim que eu via ele.
nessa que eu tinha e me envolvi com o Thiago, que eu tinha terminado esse meu outro relacionamento, a gente conversando pela internet, ele falou um dia pra mim: se eu for até você, isso era 4 horas da manhã, numa sexta-feira, em 2006, em agosto, você sairia comigo? E eu não pensei 2 vezes, eu falei: sim, eu quero sair com você, eu quero estar com você. E a gente saiu. A minha primeira frustração, não vou negar, eu falei isso pra ele, foi essa. A gente pegou, ele entrou no carro e ele perguntou pra mim, ele não me obrigou. Ele perguntou: você quer fazer isso mesmo? Então ali estima para consumar o adultério, não é isso? Eu falei: sim, eu quero. Então assim, eu não fui abusada, eu não fui enganada. Até ali eu entendi assim, eu quero ele. Aí eu peguei, saímos no carro, fiquei com ele, dentro do carro dele, numa rua atrás da minha, lá em Santos. Não teve beijo, não teve declaração, não teve amor, foi frio, foi sexo. Eu não sabia, foi assim. Só que depois daquilo, houve uma ligação entre eu e ele. E o Thiago falou assim pra mim: Amanda, depois que acabou, eu não posso falar pra ninguém isso que tá acontecendo, porque senão eu vou perder a minha família. E ele falou assim pra mim no carro, lá em 2006, pra quem tá falando que eu queria destruir a vida do Thiago, lá em 2006 não faltaram oportunidades. Não faltaram oportunidades. Aí eu peguei e falei: não, eu não vou falar pra ninguém. E o Thiago falou pra mim assim: Amanda, se você falar pra alguém que a gente tá saindo, eu vou negar até o fim, porque eu prefiro ir pro inferno do que perder a minha família. Ele foi muito claro pra mim. Só que eu não tinha intuito de fazer isso. Eu queria estar com ele, eu gostava dele. A moça tá falando que é triste isso. Ninguém tá falando que é alegre. Eu só tô falando uma verdade. Vocês não querem ouvir a verdade? O que de fato aconteceu? Então, lá em 2006, quando eu tinha 19 anos, eu tenho 37, a gente pegou e saiu.